Minha gente, vou mostrar aqui também outras adulterações, né? Existem 1000 razões, 1000 artimanhas para adulterar a palavra de Deus, para que os fiéis não fiquem sabendo das revelações. Na Bíblia Protestante Online, em 1 Coríntios 9:5, diz assim: não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente. Olha que interessante. Essa adulteração, ela é bem tendenciosa. Ela tem duas funções, duas finalidades. Primeira finalidade. O termo usado foi adelphen gnaica, né? Ou seja, esposa irmã. Se o apóstolo Paulo chama esposa de irmã aqui, destruiria aquela teoria protestante, que eles dizem que o termo adelphe não pode ser usado para irmãos de fé, nem parentes. Eles dizem que só pode ser usado para irmãos carnais, que é para tentar dizer que Jesus tem irmãos. Só que eles adulteraram por duas finalidades aqui. Tiraram o termo irmã, né? De adelphen, né? E também a questão do termo crente. Eles colocaram o termo crente, adicionaram o termo crente. O termo crente não existe na Bíblia. Eles colocaram o termo crente aqui, porque os protestantes, quando surgiram no Brasil, eles se autodenominaram os crentes. Então eles colocaram essa palavra na Bíblia para pensar que essa palavra é bíblica. Mas o termo adelphen gnaica é esposa irmã. Esposa irmã, jamais esposa crente, né? Porque eles se autodenominaram os crentes. Mas a palavra diz lá em Tiago 2,19 que até o diabo crê, né? Tiago 2,19 diz assim: creis que há um só Deus? Faz bem. Os demônios creem que tremem, né? E esse termo crente não existe na Bíblia. Então essa adulteração teve duas funções: colocar o termo crente na Bíblia, que não existe esse termo na Bíblia, e tirar o termo irmão. E vou mostrar em outras adulterações, no próximo bloco, que quando tem o termo irmãos, no sentido de irmãos de fé, eles adulteram a passagem. Porque eles quiseram incutir na cabeça dos fiéis que o termo adelphe seria somente para irmãos carnais. Vamos olhar aqui a Bíblia NTLH, Bíblia muito usada pelo Testemunho de Jeová, a nova tradução da linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, na passagem de 1 Coríntios 6, que é assim, ó. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive e alguns já são mortos. 1 Coríntios 15, 6. Diz que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos. Sabe o que eles fizeram? Tiraram o termo irmãos e colocaram o termo seguidores. Apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores. Por que eles tiraram o termo irmãos e colocaram seguidores? Quando Jesus aparece a mais de 500 irmãos. Eles tiraram porque eles diziam que o termo irmãos era usado só para filhos carnais. Como é que eles iam explicar que Maria teve mais de 500 filhos? Então eles adulteraram, tiraram o termo irmãos e colocaram o termo seguidores. Entre todas as adulterações, tanto para atacar o papado, a unidade da igreja, ou a questão das artes sacras, as maiores adulterações são feitas para atacar Nossa Senhora e sua virgindade plena, e sua virgindade de todo sempre, sua santidade plena. Então eles adulteraram várias passagens para que não soubessem dessa santidade, dessa plenitude da graça que é Nossa Senhora. Vamos ver aqui uma adulteração também da Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Essa adulteração está na versão Novo Mundo, né? É incrível. Essa adulteração foi com pontuações, para que não soubéssemos as revelações, ó. Na passagem de Lucas 23, 43, onde Jesus diz:
a São Dimas, né? O ladrão da cruz, o bom ladrão. Jesus diz, eu lhe garanto, hoje estará comigo no paraíso. Jesus diz bem claro, hoje estará comigo no paraíso. Sendo que algumas divisões protestantes insistem em dizer que os santos estão dormindo. Eles inventaram um dormitório para os santos. Inventaram um dormitório e que os santos só vão acordar na volta de Cristo. Eles confundem a entrega do Espírito, né, com a ressurreição da carne, que é no último dia. Então eles fazem essa confusão e não creem que o santo vai direto para a glória, né? Como São Paulo disse em Filipenses 1:23, né? Quero partir e estar com Cristo, né? Segundo Coríntios 5, Paulo diz também, sair da mansão do corpo e ir morar junto com o Senhor. O próprio Estevão, em Atos 7, né, ele, ao morrer, ele vê a glória aberta e entrega o Espírito. Então eles não creem nisso. Eles acham que os santos vão ficar dormindo. Então nessa passagem, que é uma passagem bem forte, bem clara, que Jesus diz, eu lhe garanto, hoje estará comigo no paraíso. Ele diz assim, eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O que foi que fizeram os testemunhas? Eles colocaram 2 pontos. Eu lhe garanto hoje, 2 pontos. Estará comigo no paraíso. Então, eles colocaram os 2 pontos depois da palavra hoje. Para que não soubéssemos da revelação. Essa foi uma das artimanhas da Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Para que não soubéssemos que os santos vão direto para a glória. Assim que morrem. Mas Jesus foi claro. Jesus não disse que o ladrão ia esperar para estar com ele. Que o ladrão ia esperar até sua volta. Ele disse, hoje estará comigo no paraíso. Outras das adulterações dos testemunhas de Jeová são para negar o inferno. Negar o inferno. Eles pregam a teoria da aniquilação da alma. Eles dizem que ao morrer, quem vai ser condenado é aniquilado. E eles tiram as revelações que são ligadas à questão do fogo eterno. Na Bíblia VNM, versão Novo Mundo, na passagem que Jesus diz lá em Mateus 25, versículo 46, quando Jesus diz que uns irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Jesus é bem claro. Uns vão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. O termo usado é kolasis, termo grego, né? Nossa forma verbal é koladzo, né? Então, eles, como não creem que existe o castigo eterno, eles adulteraram essa passagem e colocaram decepamento eterno. Foi uma adulteração bem forte. Sendo que na mesma Bíblia dos Testemunhos de Jeová, em Atos 4:21 e 1 João 4:18, esse termo aparece como castigo. Quando os apóstolos são castigados lá em Atos 4:21, eles não adulteraram e colocaram decepamento, porque não cairia de jeito nenhum nessa passagem. Eles adulteraram só na passagem do castigo eterno. Foi uma coisa bem proposital. Outras grandes formas de adulteração dos testemunhas são essa questão do inferno, né? Que eles não creem. Mas é bem clara a palavra. Em Marcos 9:44 diz, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Vemos aqui que desde as culturas judaicas mais antigas, se cria no inferno como um lugar consciente, um lugar que há consciência. Até no Talmud judaico diz, o nome Gena ou Genion deriva do vale de Rinon. Gena é inferno, né? Que era uma lixeira muito anterior à época de Jesus, mas não significava lugar de aniquilação, precisamente o contrário. O significado que sempre lhe deram os judeus foi um lugar de castigo consciente para os malvados. O próprio Flávio José, que foi um fariseu convertido da era primitiva, disse que existe um lugar de fogo inextinguível. Interessante isso. Outras grandes adulterações dos testemunhos de Jeová foi para que não soubessem
para que seus fiéis não soubessem da Santíssima Trindade. Porque eles pregaram que a Santíssima Trindade era uma invenção da Igreja Católica. Então teve várias adulterações na Bíblia VNM, a Bíblia Watchtower, do TJ, né? Para que o povo não soubesse da Trindade. Uma dessas adulterações está lá em Romanos 9,5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne. Olha que interessante. Dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Então, deixa bem clara a passagem de Romanos 9,5, que Jesus Cristo é Deus, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Aí o que fizeram na Bíblia deles? Colocaram Cristo segundo a carne, 2 pontos. Deus que é sobre todos, seja bendito para sempre. Olha que adulteração forçosa. Outra tática deles é colocar uma preposição ou um termo que não existe no meio do versículo. Lá em Tito 2,13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então deixa bem claro aqui, em Tito 2,13, que Jesus Cristo é Deus. Aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. O que eles fizeram aqui? Eles colocaram a preposição do. Quando nessa passagem é dito do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, eles colocam do grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, para não ficar claro que os dois são um. Agora, a adulteração mais famosa deles, né, para tirar a revelação da Santíssima Trindade, para tentar ir contra o dogma, o santo dogma, é a passagem de João 1:1, quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que interessante. Diz bem claro que o Verbo era Deus. Lá em João 1,14, diz que esse Verbo se fez carne, ou seja, que o próprio Deus se fez carne. Isso ia destruir toda a doutrina deles, porque eles negam que Cristo e Deus são um. Então o que é que eles botaram? Quando diz que o Verbo era Deus, em João 1:1, eles adicionaram um artigo indefinido. Colocaram assim: e o Verbo e a palavra era um Deus. Essa tática foi tão violenta, foi uma tática tão agressiva de adulterar a Bíblia, que eles inventaram, eles se justificaram. Disseram: não, a gente adicionou o termo um, porque esse termo não existe nos evangelhos nem no grego. Só que existe. O termo o termo artigo definido, existe no grego, que é eis, mia, o em, um. E o próprio apóstolo João utiliza várias vezes. Usa em João 1,40, João 7, usa em João 9,25, João 19,34. Não precisava eles terem inventado, que João usa esse termo. Então, se precisasse desse termo nessa passagem, João teria colocado. Não precisava ninguém adulterar a Bíblia. Então, minha gente, esses 2 últimos programas, eu mostrei várias vezes as adulterações nas Bíblias protestantes. Mostrei que várias coisas foram tiradas, várias coisas foram colocadas e várias coisas foram modificadas pelos reformadores, tudo com o propósito de atacar a Igreja de Deus.